Olá, professor! Seja muito bem-vindo a este tutorial de apresentação do sistema SOAP. A minha intenção é que ao final desta apresentação você saia satisfeito e disposto a utilizar esta nova ferramenta como apoio à aprendizagem de programação. O SOAP é uma sigla que significa Sistema Online de Atividades de Programação. É um sistema de apoio à prática assistida de programação em linguagem C. Sim, hoje nós estamos provendo facilidades para a linguagem C apenas, mas temos planos para igualmente lidarmos com outras linguagens de programação. O SOAP hoje está disponível no endereço 200.137.66.62/SOAP. Veja, o SOAP ele foi pensado para ser utilizado por alunos para submeterem suas atividades e exercícios de programação em linguagem C. Uma vez que ele tenha feito isso, os seus instrutores eles se beneficiariam por várias funcionalidades de auxílio à avaliação da aprendizagem desses alunos. E o que é mais importante, com a redução do trabalho pesado de meticulosamente analisar código por código-fonte. Vale ressaltar que o SOAP é fruto do trabalho da minha tese de doutorado. Talvez você encontre outras aplicações e objetivos, mas eu gostaria de apontar o que eu vejo como possíveis objetivos para alguém adotar uma ferramenta como o SOAP na prática de programação do dia a dia de uma instituição educacional. O primeiro objetivo é que o SOAP vai auxiliar o professor no processo de avaliação de exercícios de programação através da avaliação dinâmica, que é uma avaliação que consiste em avaliar se a capacidade de um código compilar, executar e gerar saída. Veja, tudo isso de forma automática. Com isso, o professor e mesmo o aluno não precisará mais se ocupar com o recebimento das atividades. Os alunos também poderão visualizar o que o professor utilizará como avaliação, ou seja, transparência total entre quem entrega e quem irá avaliar o que foi entregue. Além disso, brevemente nós também teremos integrado a avaliação sintática dos códigos-fontes escritos pelos alunos. Isto é, além de avaliar a execução de um programa submetido por aluno, a gente, através de alguns instrumentos de avaliação, poderemos fazer análise sintática do código submetido pelo aluno. Então, com essa nova funcionalidade, nós esperamos dar aos professores capacidade de quantificarem o grau de maturidade dos alunos em construírem os seus programas. O segundo objetivo é que o SOAP também, com o tempo, ele disponibilizará uma base de exercícios corrigidos para serem reutilizados por professores. Com uma base grande de exercícios, o SOAP também será capaz de individualizar a aplicação de atividades de reforço para alunos com dificuldades de aprendizagem. Como terceiro objetivo, seria melhorar ainda mais a capacidade de nossos algoritmos imitar cada professor individualmente em sua forma de corrigir exercícios de programação, a partir de exemplos de correções feitas de forma manual por esses professores. Para isso, nós precisamos mais e mais de variadas experimentações de avaliação realizadas por especialistas humanos. Tendo apresentado esse panorama, nós o convidamos a participar dessa jornada, onde, como eu disse há pouco, você terá muito a ganhar e nós também poderemos aprender ainda mais em como melhor contribuir com o seu trabalho. Inicialmente, nós queremos apenas propor uma atividade bem simples. O objetivo dessa atividade será apenas permitir que o aluno se habitue com a ferramenta SOAP. Sendo assim,
Essa primeira atividade para experimentação do SWAP nas turmas de vocês consistirá de 3 etapas. A primeira etapa será a adaptação do aluno ao sistema através do cadastro e submissão de um simples exercício conforme um modelo que disponibilizaremos para os alunos. A segunda etapa seria a aplicação de um novo exercício, que seria um desafio de programação. O aluno deverá submeter ao SWAP o Makefile, o arquivo de entrada, e o programa C para o exercício que mostraremos a seguir. Esses arquivos são fundamentais para que o processo de execução seja automatizado através do SWAP. Então, nós explicaremos mais adiante o que são esses arquivos, o Makefile e o arquivo entrada. Então, a atividade teria como especificação essa atividade que será o desafio SWAP a ser aplicado na turma de vocês. Consiste do seguinte enunciado: obtenha o número de pontos P de 3 times em um campeonato de futebol, de acordo com a expressão matemática a seguir. P é igual a 5GP menos GN mais 3VF mais 2VC mais E. Nessa fórmula, o GP é o número de gols positivos marcados por um time. GN é o número de gols negativos. VF é o número de vitórias fora de casa. VC é o número de vitórias em casa. E E é o número de empates de um time. No final, o programa desenvolvido pelo aluno deverá mostrar, de acordo com o número de pontos obtidos por um time, o campeão e o vice-campeão desse campeonato. A terceira etapa, que seria a participação do professor, nesse caso, o professor deverá atribuir uma nota de 0 a 5 ao exercício, de acordo com o seguinte critério de avaliação. Vale ressaltar que nós forneceremos a você, professor, um arquivo de entrada padrão, para que os resultados sejam avaliados de acordo com essas entradas. Então, o critério de avaliação seria funcionar, consiste em compilar e executar, e também gerar a saída, valendo 1 ponto. Obter o time campeão no programa seria atribuído 1 ponto. Obter o time vice-campeão seriam atribuídos 2 pontos. O uso de uma estrutura de repetição para resolver o problema, como o for, o while ou então o do while, valeria 2 pontos, ou melhor, 0,5. E uma quantidade mínima de instruções, isso significa a eficiência do programa, a capacidade do aluno de utilizar um número menor de instruções para resolver o problema, e isso valeria também meio ponto. Então, para que o aluno aprenda como utilizar o sistema SWAP, nós disponibilizamos no YouTube uma demonstração da interação do aluno com o SWAP, de acordo com esse link no YouTube. Esse vídeo que nós colocamos, que representa a interação do aluno com o SWAP, contém apenas de 12 minutos e explica claramente, de forma bem objetiva, como o aluno deve realizar a submissão de um exercício ao SWAP. Na visão do professor, nós também disponibilizamos um vídeo em que nós temos uma demonstração de como um professor deve utilizar o sistema SWAP para acompanhar a prática de exercícios de sua turma. Esse link está no YouTube e o vídeo tem cerca de 15 minutos. Então, para colocarmos em prática o SWAP nas turmas de vocês, nós propomos como tarefa inicial, para esta semana, antes de aplicar o desafio SWAP na sua turma,
os alunos devem ser treinados no uso do sistema. Para isso, você deve pedir aos seus alunos para cadastrarem-se no SWAP e submeterem o modelo de exercícios que se encontra neste link. Veja, o aluno deverá submeter o arquivo .c, o makefile e o arquivo entrada, que vamos explicar a seguir. Esses arquivos, vale ressaltar que eles são necessários para que o SWAP rode os programas submetidos corretamente. Então, no slide a seguir apresentamos o que são esses arquivos. O primeiro deles é o makefile, que é um arquivo com as instruções para compilar e executar um programa. Exigimos o uso do makefile porque o programador fica livre para criar os seus trechos de código-fonte, com mais liberdade e criatividade. Na verdade, o makefile contém um roteiro de execução de programas, ou seja, como que o SWAP irá rodar os programas submetidos pelos alunos. Então, o primeiro passo seria compilar e o segundo, gerar a saída. Então, nós temos aqui, nessa primeira cláusula, all, a chamada de duas outras cláusulas, compila e executa. Ao chamar a cláusula compila, o SWAP, no seu próprio servidor, compilará o programa teste.c e gerará como programa executável esse programa aqui, de nome executável. E os resultados de compilação serão gerados nesse arquivo. Se esse arquivo for gerado vazio, significa que o programa do aluno compilou corretamente. Para executar o programa gerado, depois do processo de compilação, esse programa aqui, o executável, nós chamamos a cláusula executa e, ao ser chamada, ela executa esse comando aqui, a chamada do programa que foi gerado no processo de compilação, o executável, isto é, o programa funcionando, com a entrada de dados redirecionadas para um arquivo. Então, em vez de ler da tela o que o aluno digitou como entrada do programa, essas entradas elas serão lidas de um arquivo, que se chama arquivo entrada. Então, da mesma forma que o aluno digita os dados na tela para fornecer as entradas, e também no mesmo formato ele deverá colocar esses dados dentro do arquivo de entrada. E após rodar o programa, os resultados são gerados neste arquivo, arquivo saída, que é o arquivo que o professor tem acesso para verificar se o programa do aluno rodou corretamente. Essa terceira cláusula aqui, se chamada, se o aluno, por exemplo, chamasse aqui compila, executa e clear. Então, após a execução dessas duas instruções, os arquivos gerados seriam removidos. Okay? No caso aqui, como o professor irá visualizar o arquivo saída, então nós não usamos a chamada dessa cláusula. O arquivo de entrada, que o aluno também submete junto com o seu programa C, além do makefile, é o arquivo que contém as entradas do programa. Essas entradas são as mesmas e com o mesmo formato daquelas que o aluno digita via teclado durante a execução do programa e que aparecem na tela. Okay? Então, em vez de o professor ter essa visualização em tela, ele teria em arquivo. Bom, então, durante esta semana, nós estaremos monitorando o sistema SWAP para ver como vocês e os seus alunos utilizaram, se adaptaram ao funcionamento da ferramenta. Então, qualquer problema, qualquer dificuldade, você deve utilizar o Fale Conosco do SWAP ou falar comigo através do e-mail cliquemace@gmail.com. Então, esperamos que você entre e experimente o SWAP. Muito obrigada!